dos irmãos da paz do Senhor. Amém. Olha, o irmão Hélio hoje está aqui. Eu comecei a igreja, antigamente era Nivaldo, era bem elegante. Mas todo dia o Nivaldo, o Hélio, o Nivaldo vai ficar, o Hélio ali, a Ana aqui, e aí veio o outro também. Eu falei para ele, eu vou dar oportunidade para o senhor. Falei para ele. Irmãos, Lucas capítulo 3. Glória a Jesus. Vamos ler do versículo 3 e até o versículo 15. 16. Para a glória de Deus. Os irmãos podem acompanhar. Todos acharam? Então, glórias a Deus. Assim diz a palavra. Os irmãos acompanham, por favor. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, e reparta o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E eles lhe disseram: não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado. Os soldados o interrogavam também, dizendo: e nós que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso sogro. E estando o povo em expectação, pensando todo de João em seu coração que se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo com água, mas que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, por todo aquele que crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, nossos erros. Como diz o salmista: contra ti somente pecamos e fazemos o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Cria, Senhor, em nós um coração puro, renove em nós o Espírito Filho. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o teu Espírito Santo. Ó Senhor, repreendemos o teu nome, toda seta maligna, todo dado inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, em nome de Jesus Cristo. É o Senhor que quebra o arco, é o Senhor que corta a lança, é o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, ajuda o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. O Senhor que dá visão ao cego, ressuscita os mortos, Senhor. Ó Senhor, venha nos impelir, nos impulsionar, Senhor. Venha retardir, Senhor, por sua palavra divina, inspirada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Ó divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo.
Amém. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, pastor. Pode ser sentado. Os irmãos puderem deixar aberto o livro de Lucas para ele mesmo, eu posso sair um pouco, mas vamos embasar só nesse capítulo, só nesse pedaço mesmo, para a glória de Deus. Bom, irmãos, temos aqui um relato de Lucas, e na verdade eu até comentei algumas coisas na semana passada, não vou comentar hoje algumas coisas, mas eu vou lembrar, porque Deus levanta o profeta sempre para fazer alguma coisa. Quando levantou Moisés, ele levantou Moisés ele levantou Moisés para que o povo saísse do Egito. Passou um tempo, ele levantou Samuel. Para Samuel, Deus queria colocar o povo no reinado, porque era diferente. Foi caminhando no deserto, o povo no tempo de juízes, e chegou Samuel. Quando chegou Samuel, Deus queria colocar eles na glória e colocou ele no reinado. Foi diferente, o auge da época do reinado. Passou um certo tempo, veio Moisés, veio Samuel, aí veio Elias para acabar com a idolatria, e Elias veio para falar para cá, para se consertar, e veio Eliseu, e vai vir, então Deus vai levantando cada época um profeta. Deus vai levantando. Quando chega João Batista, é diferente. Por que diferente? Porque na verdade os profetas conheciam só a lei. Até porque Jesus mesmo falou, a lei dos profetas é desde João Batista. Na verdade, desde Moisés, desde os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, até quando chegou João Batista, era só lei. Deus para todos era lei. E quando chega João Batista, é diferente. É totalmente diferente de todas as épocas. Eu, na verdade, estou meditando essa palavra, é uma palavra assim que é diferente, porque na verdade eu pesquisei o nome dele chama, do hebraico, Yohanan. Yohanan significa Deus é graça, graça divina. E na verdade, antigamente para ele, Deus é lei. Então quando chegou a graça principal para a gente entender o que é a graça, é que na verdade o primeiro versículo que eu li aqui, no versículo 3, significa arrependimento. Arrependimento e perdão. Porque sem arrependimento e perdão não existe graça. Se nós não arrependemos, se nós não temos perdão, nós não conhecemos o que é graça. Nós não entendemos. Ele vem com uma mensagem bem simples, e é uma mensagem, na verdade, até difícil de se pregar, mas é uma coisa diferente, como se fosse um joelho onde se dobra o cotovelo falar de João, porque na verdade é um povo que está andando assim, e graça é você se dobrar. E na verdade, eu vou explicar para os irmãos de uma maneira que eu separei aqui. Quando aqui, voltando ao capítulo 3, versículo 3, de novo, vamos ler comigo. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vocês veem, irmão, que o arrependimento e o perdão, eles são juntos. Eles são conciliados uma coisa com a outra. Eu quero lembrar primeiramente aqui do arrependimento, eu quero lembrar aqui de Davi. Para dar um exemplo, 3 exemplos que eu separei para ver qual que é arrependimento. Os irmãos ficarem sabendo. Arrependimento, quando Davi pecou, o profeta Natan veio falar para ele se consertar. O que aconteceu? O que ele falou? O Salmo 51 fala: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente peguei e fiz o que é mal perante os teus olhos, mas seja justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que iniquidade eu fui formado, em pecado concebeu eu a minha mãe, mas queimas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito firme, não me lances fora da presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. E na verdade, torna da alegria a sua salvação. E na verdade aí que está o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele tem um propósito. Ele sempre tem um propósito, o arrependimento verdadeiro. Por que ele fala? Ele fala: então ensinarei os transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Ele está falando de duas: transgressores e pecadores. Na verdade, muitas vezes, rapidamente vou separar assim, porque assim nós entendemos que na verdade são 4 que falam na verdade na Bíblia. Na verdade, pecado, transgressão, iniquidade, abominação. São 4 partes. Abominação, por muitas vezes, não tem jeito para Deus.
Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, mas a abominação é uma coisa que Deus abomina. Eu vou rapidamente, eu vou comentar aqui sobre a abominação. Abominação, uma das partes do provérbio fala que de 7, uma ele abomina. Ele fala que mais do que derramar sangue inocente, o que ele abomina? É gente que cria contenda entre irmãos, pessoa que cria caso com os outros, entendeu? Então na verdade vai outra coisa que ele fala que abomina: homem com homem, mulher com mulher, ou ser humano com animal, e feitiçaria. 4 coisas, eu estou falando só 4 coisas, está em Levítico e Provérbios. Aí você vê transgressão. Transgressão, quando fala transgressão, está mostrando o quê? Está mostrando sobre a lei teórica. Transgrediu, a lei, que lei? Os perdão não poderás. É uma lei de transgressão, está ali, é um ato teórico, porque o pecado é quando você executa essa transgressão e ele fica habitando dentro de você quando você peca. É uma coisa meio difícil, porque quando fala iniquidade, iniquidade é injustiça. Equidade é justiça, julgamento certo, por isso que fala o juiz iníquo, é o juiz injusto. Então quando fala iniquidade, quando ele fala lava da minha iniquidade, o que acontece? Que ele sabe que quando ele pecou, quando ele transgrediu a lei, o que aconteceu? Ele ficou injusto, porque Deus é injusto. Quando, eu lembro da parte aqui, irmãos, na verdade é assim: quando Jesus entrou na casa do fariseu, ele está sentado, uma mulher pecadora, ela chega, dobra o seu joelho e se prostra a Jesus, e começa a chorar aos pés de Jesus. E começa a chorar aos pés de Jesus. E quando ela começa a chorar aos pés de Jesus, eu lembro de um versículo que está em Salmo 89:14. É um que eu vou citar, porque na verdade eu não vou citar capítulo e versículo. Fala que a base do trono de Deus é justiça e juízo, e diante da sua face é bondade e misericórdia. Então a primeira coisa que nós vamos se arrepender, nós vamos para a justiça de Deus e para o juízo. O juízo já é o efeito de julgar, já julgado, mas reconhecendo. Então quando ela vem se prostrar aos pés de Jesus, ela vai para onde? Ela vai para a justiça. Ela vai para a justiça porque ela viu que a vida dela foi injusta e ela se arrependeu. E quando ela se arrependeu, ela foi para o pé de Jesus. E o que aconteceu com ela? Ela recebeu a misericórdia. Então, porque na verdade é assim, porque o fariseu ainda cutucou e falou: se esse aí fosse profeta, saberia que ela é uma pecadora. Na verdade, aí ele vem e fala: ó, um devia 50, então exemplo, um devia 50 dinheiros, devia 500. Qual que vai ser mais grave se perdoou os dois? Ah, a gente julga que foi de 500. Mas na verdade isso acontece porque acontece muitas vezes com nós. Porque na verdade nosso pecado, nós achamos que nosso pecado ele é menor que o pecado dos outros. E às vezes 50 nós não esquecemos dele. E o de 500 pecou muito e se esquece. Então na verdade a gente tem que entender o quê? Que na verdade que nós somos o maior pecador que nós conhecemos. Eu sou o maior pecador que eu conheço, você é o maior pecador que vocês conhecem. A gente só se arrepende quando a gente entende isso. Porque na verdade todos nós, depois que nascemos, a ira de Deus está aplicada para nós. Então só entendemos isso quando conseguimos nos arrepender de verdade. Só entendemos isso porque na verdade, da outra vez eu vou falar aqui sobre arrependimento, e na verdade arrependimento muitas vezes não entendemos o que significa. E às vezes, o que acontece? Jesus, para concluir, Jesus, nessa primeira parte, nesse primeiro versículo, Jesus ele está junto com os fariseus olham no momento ali, os fariseus sempre odiando eles, os discípulos, e na verdade começa a julgar Jesus, porque Jesus não lavou a mão, não fez uma coisa que era um ritual. E quando não faz isso, por que você faz isso? Está quebrando o ritual. Fala para ele. Aí fala assim: não, é o que está no coração, esse é o errado, porque vocês estão purificando as coisas, vocês estão dando valor. O que isso aqui quer dizer? Estão dando valor nos objetos. Você está pegando, não, vamos comprar um prato novo, vamos pegar o prato, vamos mergulhar aqui na água, vamos entrar no tempo, vamos mergulhar. Não, vocês estão purificando as coisas. Aí vem João e prega o batismo de arrependimento. João pega as pessoas e João mergulha as pessoas, para a pessoa ser purificada, se arrepender do seu pecado. E arrependimento, na verdade, e se não me engano, Hebreus capítulo 6, versículo 1, que fala os maiores rudimentos, os fundamentos é o batismo. É o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição e o juízo eterno. São 4 estruturas do cristianismo. Em capítulo 6, versículo 1, versículo 2 de Hebreus. Então o que acontece? O arrependimento
é uma coisa que na verdade significa, com um propósito principalmente, é uma coisa assim: se adulterava, eu deixo de adulterar e eu vou pregar para quem adultera. Se eu era drogado, se eu bebia, eu vou fazer coisa, eu deixo de fazer isso e vou pregar para essas pessoas que faziam isso. Se eu fazia, se eu era alcoólatra, eu deixo de beber e vou pregar para as pessoas que isso é um arrependimento. É quando nós deixamos de fazer e falamos para as pessoas não fazerem, porque nós conhecemos que a saída para a casa de Deus não está mais sobre nós, e está sobre essas pessoas que fazem essa situação, e estão nessa situação. Então esse é o arrependimento que João pregava. Quem os irmãos entenderam, diga amém? Os irmãos, quem ficar atento vai entender melhor. Então, esse primeiro versículo, vamos continuar em Lucas capítulo 3, aí no 4, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o que é vereda? Vereda é como se fosse um cerrado, um lugar que não se passa, é um lugar que você não, é muito difícil, uma mata fechada, não se passa, é difícil de passar. E aqui no versículo que se passa, ele está explicando, vou explicar para os irmãos, se os irmãos puderem, olhando quando eu vou lendo, os irmãos entenderem melhor, assim vai entender melhor, porque ele no versículo 5 fala assim: todo vale se encherá. Irmãos, se for pegar todas as histórias que tem de vale, é momento de tristeza. Todo momento que tem de vale é momento triste, depressivo, é momento horrível que tem quando fala de vale. Está dizendo que o vale se encherá significa que a tristeza ele vai colocar em alegria. Quando fala toda vez de vale, significa um momento triste, e se encherá significa alegria. Então ele tira a tristeza para colocar alegria, para entender esse arrependimento, para entender a salvação. Ele tira a tristeza para colocar alegria. Quando falou todo vale se encherá, e continua: e se abaixará todo monte e outeiro. Quando fala de monte, quando está falando de monte, está falando de orgulho. Está falando que na verdade o perdão, ele continua falando do perdão, porque na verdade, se a gente não consegue, a gente vem aqui, se a gente quer orar, muitas vezes não conseguimos dobrar o joelho e orar, porque se temos um rancor de alguma pessoa, de algum parente, de alguém, enquanto temos orgulho, quando temos esse, vem a soberba, a altivez, enquanto temos isso, não conseguimos, esse cerrado, essa vereda, ela não consegue se abrir. E quando tira esse orgulho, significa o quê? A gente tem que, quando você baixar, a gente tem que se humilhar, porque quem se humilha, Deus exalta, quem se exalta, Deus humilha. Então, na verdade, quando ele está falando que o monte tem que se abaixar, tem que falar que nós temos que se humilhar muitas vezes com as pessoas, e muitas vezes, claro, porque muitas vezes nós estamos certo, e as pessoas estão viradas, eu tenho que pedir perdão para a pessoa, mesmo nós estamos certos na situação. Então, quando ele fala o monte se abaixará, é questão de se humilhar, você entendeu? E continuando aqui, e o que é tortuoso se endireitará. Quando fala tortuoso, fala de inconstância, fala na verdade, um dia passa, eu estou muito alegre, estou muito alegre, outro dia você está muito triste, aí quando passa pouco você está muito feliz, um dia está muito infeliz, um dia você está de um jeito, outro dia você está do outro, você está inconstante, você não tem essa constância, porque fala que você tem que andar com paciência, correr com paciência. Então é você viver um dia de cada vez, você não querer passar demais. Então ele vai explicando de novo, continua aqui: e os caminhos escabrosos se aplanarão. Escabroso, o que é escabroso? É um lugar pedregoso que não se passa direito. Então, na verdade, o escabroso aqui é que, na verdade, são pessoas complicadas, porque, na verdade, todos nós temos essas características aqui. Você fala assim: é só alguns, nós não todos. E Deus, conforme for, Ele vai fazendo até você entender arrependimento e salvação. Então, na verdade, quando Ele fala falando de escabroso, Ele está falando do quê? Ele está falando de pessoas complicadas, rudes, arrogantes, e, na verdade, nós vamos dizendo moído. Entendeu? Muitas vezes, quando o vaso vai sendo quebrado, nós vamos sendo moídos, aí nós vamos aprendendo, entendeu? Muita coisa. Então, o que significa? Significa que a tristeza, ele vai colocar alegria nessa vereda, ele vai tirar o orgulho para a gente se aprender a se humilhar a ele. E quando ele fala da inconstância, ele vai tirar a inconstância para colocar a constância, e o complicado ele vai fazer virar simples, entendeu? O arrogante vai fazer ficar humilde, entendeu? É isso que significa esse versículo aqui.
e toda a carne verá a salvação de Deus. Na verdade, a graça está aí. A graça está para qualquer pessoa que quiser se arrepender. A graça. Mas na verdade, o reino é tomado por esforço. A graça, ela é de graça, porque já foi. Se você olhar para Jesus, ele está lá na cruz. Não, ele ressuscitou e está lá dentro do Pai. Só que na verdade, para quem crê nisso, a graça é para todos nós que cremos. Porque na verdade, antigamente, os profetas pregavam para quem? Eles pregavam para os reis. Só existe uma parte que Jonas pregou para uma nação, mas normalmente você pega profeta e pregava só por cada rei. Porque se o rei fosse errado, os outros povos seriam errados. Ele seguia os reis. E na verdade, quando ele vem, ele prega para todo mundo. Vou mostrar agora, continuando no versículo abaixo. Tem 3 versículos que falam que ele vai pregando para vários tipos de pessoas que achavam que não tinha salvação. Os suplicantes, os romanos. Vou chegar lá. Então o que acontece? Quando ele está falando que toda a carne verá a salvação de Deus, está dizendo que a graça é para todo mundo. Só que o reino é tomado por esforço. Vai no capítulo 11 de Mateus, se não me engano, vai falar o quê? E na verdade o reino é tomado por esforço. Estamos fazendo o quê aqui? Nós estamos se esforçando. Para acordar, para vir no culto de noite, é mais fácil. Estamos acordando o dia inteiro, já acordamos, já trabalhamos, tem muita coisa. Mas para quem acorda 4 horas da manhã para vir orar, isso é um verdadeiro esforço. Aqueles que de curso de madrugada se me acharam, então na verdade, quando está vindo de madrugada esse esforço, você não está só vendo, você está tomando o reino por esforço cada vez que você vem aqui. Vou continuar aqui. Dizia, pois, João, no versículo 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele, raça de vivas, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos de arrependimento, e não comecei a dizer em vós, temos Abraão por pai. Irmãos, assim, antes de continuar lendo, esse aqui é uma outra classe, que eu vou dizer como que eu vou dizer essa classe. Assim, na verdade, assim, irmão, se a gente fala assim, eu saí do caminho do Senhor, porque na verdade, aquela pessoa lá, uma situação, não me abençoou daquele jeito lá, e você saiu do caminho por causa de alguma situação, na verdade, você não conheceu ainda o arrependimento verdadeiro. Está conhecendo, passou por muita gente, passa por essas fases. E quando você conhece o arrependimento verdadeiro, não importa o que aconteça. Você sabe que na verdade, isso aí, porque na verdade ele fala assim, temos culpado o Abraão. O que quer dizer? Ele quer dizer que ele está vendo as pessoas ainda. Ele não está conseguindo ver o autor e consumador da fé. Ele está botando a culpa dos seus pecados, a culpa das suas falhas numa pessoa. Porque na verdade Abraão foi o pai da fé, só que na verdade ele continua sendo uma pessoa. Então na verdade aqui essa classe aqui, que eu quero dizer o quê? Essa classe de alguém que, para não deixar crescer sua fé, coloca a culpa nas situações e nas pessoas. Aqui é essa classe, né? Nós temos que parar Abraão. Então vou continuar aqui para os irmãos. Glórias a Jesus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Jesus. E continua. E também está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Irmãos, essa aqui é uma parábola da figueira estéril. Se não me engano, 13 de Lucas mesmo. Da figueira estéril. Na verdade, o que plantou ele volta e falou assim: eu vou deixar mais 3 anos lá, vou colocar mais enxerga, vou deixar 3 anos lá para ver se dá algum fruto. Igual Jesus andou 3 anos com seus discípulos. Então nós temos que meio que um prazo, vamos dizer assim, para começarmos a dar fruto de verdade, para entender, entendeu? Temos um tempo, tem coisa que a gente não pode ficar brincando. O mundo espiritual ele é um pouco mais perigoso que muitas outras coisas. Na verdade, isso aí que fala na figueira, se não me engano, capítulo 13 de Lucas, se não me engano, fala da figueira estéril. Então, na verdade, tem um tempo, fala assim, eu vou deixar 3 anos, só lá. Então, na verdade, até os discípulos ficaram 3 anos com Jesus antes disso. Eu vou continuar aqui explicando para os irmãos. Em nome de Jesus, aleluia. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. A primeira coisa, se as pessoas queriam se arrepender, o primeiro fator que a gente se arrepende é partilhar. É o primeiro fator que João coloca aqui. A princípio, a primórdia do arrependimento é partilhar, é generosidade. Aqui que ele está dizendo isso, a primeira coisa que vem é a gente partilhar nossas coisas. A primeira coisa que vem. E ele fala do quê? De vestimento e de alimento.
É a primeira coisa. Parece que é uma coisa bem simples, né, irmãos? É uma coisa bem simples, é fácil de entender, não é difícil, sabe? É a primeira coisa de quem se arrepende, ele está explicando aqui, ó, que ele está conversando com as pessoas, ele está falando o quê? Ele está falando, ó, se você tiver veste, dá para quem não tem. Se não tiver alimento, quem não tiver alimento, dá para quem não tem. Então a primeira coisa que ele está explicando isso aqui, ó, veste e alimento. Coisa simples, facinho de entender. Glória a Jesus. E chegaram também os publicanos. Os publicanos eram as pessoas que eram do povo de lá, e eles eram pessoas excluídas, porque eles se juntavam com o governo romano para roubar o próprio povo, porque eles pediam os impostos e pediam mais para eles ainda. Então, na verdade, os publicanos eles eram bem odiados, vamos dizer assim. E ele está dizendo aqui, ó, não pensais mais no que é bem que vos está ordenado. Ele está falando de honestidade. Ele está falando de ser honesto em tudo. Não importa se é 10 centavos, não importa se é 50, não importa se é 100, não importa o valor. Seja honesto em tudo que você for fazer, principalmente no que você for cobrar, no que você for fazer, seja honesto. Seja honesto. A palavra é bem simples, irmãos. E os soldados interrogavam também, dizendo: e nós que faremos? E ele disse: ninguém trateis mal, nem defraudeis, nem contentai-vos com o vosso sogro. Você vê que João, na verdade, por que eu quis dizer para concluir daqui a pouco a mensagem bem simples. João antigamente não era assim. Quando chegou a época da graça é para todo mundo. Isso é todas as classes, entendeu? Todas as classes têm que entender o que é graça, porque o nome dele significa graça, e ele vem abrir o caminho para quem vai trazer a graça. Então, na verdade, esses três fatores aqui, que estou falando de vários fatores, esses três aqui, para começar a se arrepender, ele é o fator principal. Ele é o fator principal, porque tem muitos outros que vêm depois, mas esses três, a partilha, a generosidade e viver honestidade, e aqui fala para concluir: e ninguém trateis maus, nem defraudeis, e nem contentai-vos com o vosso sogro. Não importa se você ganha pouco, se você ganha muito, se Deus te abençoou, o que Deus contenta com isso. E na verdade, não trate mal pelos seus problemas que você tem, não trate ninguém mal. E na verdade, João, ele vai continuar aqui, para me concluir, a mensagem é bem simples, eu creio que os irmãos entenderam, e respondendo, e estando o povo em expectação, pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Na verdade, respondeu João, todos dizendo que na verdade batiza com água, mas vai vir outro, e o batizará com quem deve desatar a sua sandália. O que acontece? Porque quando você começa a aprender a palavra, ele está pregando uma palavra que já tinha sido pregada, de Isaías, ele está vindo aqui pregar, o cumprimento, ele dizendo que foi o maior profeta. Na verdade, ele está pregando a palavra. Você começa a entender a palavra, você começa a ensinar a palavra para outras pessoas, você começa a passar a palavra. E quando você começa a ensinar a palavra, e vai começar a ter momentos de que você vai acontecer algumas coisas, e você vai fazer, que você vai sentir: poxa, é Deus mesmo, algumas coisas vão, sobrenatural vai acontecer. Mas na verdade, as pessoas vão falar assim: ó, você é o Cristo, porque por tudo da palavra que conhecia, porque quem tem a palavra tem a Deus, vamos dizer assim. E se ele falando da palavra, manifestava muita coisa pela palavra. Aí fala assim: não, você é o Cristo. Então, na verdade, quando começamos a andar com Deus de verdade, a palavra começa a manifestar. Quando nós arrependemos de verdade, e a palavra está em nós, e começa a manifestar. E quando começa a manifestar, o que acontece? Vai vir uma questão de exaltação. Vai vir uma questão de você ser exaltado. Cada momento que, se for acontecer alguma coisa, no momento de oração, em algum momento acontecer alguma coisa, se começar a acontecer isso, não jamais tire a glória de Deus, de Jesus, porque ele falou assim: não, eu não sou digno dele de pegar, tirar sua sandália. Então, na verdade, só para concluir a mensagem, porque na verdade, se você se arrepende verdadeiramente, a palavra está em você, ela começa a se manifestar. E quando ela começa a se manifestar, vai vir, porque normalmente o diabo que faz isso, vai se manifestar: ó, vai acontecer tal coisa. E na verdade, quando começar a acontecer, e quando acontecer, não se exalte. Na verdade, sempre dê glória para aquele que tem glória. Aí quem quer dizer? Aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Bom, eu quero agradecer a Deus, espero que os irmãos tenham entendido, a mensagem é bem simples. Glória a Jesus. Amém, irmão. Vou contar uma coisa, mas isso aí foi resolvido. Nos podem glorificar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor é fiel, é justo.